Olá, meus amores, bem-vindos a mais uma conversa direto da Escola de Maestria aqui de Atmayur com Sena Kumara, para a gente conversar sobre um assunto que está perturbando muitos dos trabalhadores da luz, as pessoas que são um pouco mais sensíveis no planeta agora. TV Obras. Hein? Se inscreve no canal, Clica no sininho. Curte. Faça um comentário. Envia para todas as pessoas que você sentir no seu coração. Mua! Na verdade, mesmo que nem é sensível, tá se percebendo, notando certas coisas estranhas. Porque o que está acontecendo, meus amores? Nós estamos tendo um encurtamento dimensional. E muitas das dimensões que estão desaparecendo, elas possuem entidades que estão sendo forçadas a vir para a nossa realidade. Essas entidades, meus amores, na verdade, são fractais das pessoas que estão encarnadas no planeta aqui agora. Inclusive seu, meu, de cada um de nós que estamos aqui. E esses fractais precisam ser reincorporados aos nossos corpos. Quando a gente não faz isso, essa sombra não incorporada, ela fica aí vagando no sistema, especialmente nas pessoas ao nosso redor, ou as pessoas que nós temos laços fortes, como por exemplo, um familiar, como por exemplo, um ex-amante. Então essas energias elas ficam em cima da gente. A forma de lidar com isso, meus amores, não é a gente querer brigar, não é a gente querer conflitar, não é essa energia assim, ó, isso aí que vai para o inferno. Essa forma de lidar com as coisas, infelizmente, elas não funcionam. E eu vou dizer que no passado eu cheguei a lidar com as coisas dessa forma e só piora. Por quê? Porque existia uma ignorância, uma falta de entendimento que só veio conforme eu fui resgatando a minha essência divina como Kumara, de que o amor incondicional nos pede para aceitar tudo, absolutamente tudo. E como é que isso vai se apresentar nas nossas vidas nesse momento? Vai apresentar com interferências nas tecnologias, vai apresentar como interferência nos seus relacionamentos, como reações emocionais intensas. Então você fique atento, atenta a intensas sensações corporais que fazem você se sentir de uma forma ou de outra e te levam, te carregam a querer reagir às experiências, às vezes de uma forma que não está alinhada. Por quê? Porque isso é essa parte do seu passado ou das pessoas ao seu redor tentando recriar aquelas situações. Mas agora é o momento de elas serem reincorporadas ao nosso ser. Como que a gente faz isso, amores? Através de uma perspectiva de pura aceitação. Mais do que isso, a gente precisa compreender que naquele momento que a gente está se deparando com interferências, com entidades, com forças sutis, que se a gente fica buscando se proteger, se defender apenas, preste atenção, apenas, a gente acaba validando uma realidade de conflito. Então como é que a gente faz? Ou a gente reage ou a gente não reage, é isso? Existe um caminho do meio. O caminho do meio é você fortalecer a sua criação de realidade. Você fazer a sua escolha. Que realidade você está criando? Que mundo você quer para você? Esse é o primeiro aspecto que você precisa focar sempre que você encontrar interferências. Então esse vídeo é para a gente entender um pouquinho que essas interferências de entidades, de forças sutis que a gente está às vezes percebendo no campo, no corpo, a melhor forma de lidar com elas é, em primeiro lugar, lembrar qual é a sua escolha de vida, qual é o seu caminho. Por exemplo, a minha escolha pessoal, da qual eu sou inseparável, essa é uma expressão de amor. Uma expressão de amor que está buscando viver em plena harmonia com a criação, na cocriação, através de uma forma gentil, generosa, apreciativa, grata. Essas são as minhas escolhas, né? Honrando a divina brincadeira, que nós somos os criadores dessa realidade e a gente está aqui para celebrar. A partir do momento que a gente se lembra a nossa escolha, se você reage a essas entidades na guerra, no conflito, no ódio, na raiva, você está criando. Você está criando mais de uma realidade que você já não quer mais. Então, quando você lembra qual a sua escolha, fica mais fácil e mais óbvio entender que não adianta querer lidar dessa maneira. Qual é a forma nova de lidar com essas interrupções, com essas interferências dos nossos corpos, nossa realidade? É pedir para que o que quer que seja envolvido numa energia amorosa, que seja enviado direto de volta à fonte, para que seja colocado em harmonia com a criação. Então sempre que você agora nesse momento encontrar interferências no seu campo,
você sentir presenças de entidades, em vez de ficar com medo, em vez de querer lutar contra, ou achar que isso é do demo, isso é do inferno, mesmo que tenha fonte de verdade em cada uma dessas coisas, a forma mais elevada, mais preciosa, mais efetiva de você seguir adiante é lembrar qual a realidade que você quer criar e você encaminhar numa esfera de amor e luz, qualquer que seja essa energia, de volta à sua fonte, para que ela não atrapalhe mais as suas criações e que encontre a sua máxima expressão. Lembrando que você sempre deseje aquilo que você deseja para você. Existe espaço no divino para que todos os seres encontrem o seu lugar. Recentemente, num dos podcasts que eu fiz com a Tati, a gente estava conversando sobre esse assunto e ela trouxe um convite bastante precioso, de que uma das portas da Nova Terra é a gente olhar para todas as situações do passado e perceber que só existia amor. Quando ela falou aquilo, eu acessei através do meu superior o complemento daquela informação. Por quê? Por que quando a gente olha para o passado a gente consegue ver só amor? Porque a gente consegue entender que tudo foi criado por nós, mesmo quando a gente foi vítima de alguém. De alguma forma a gente escolheu, por exemplo, estar naquele lugar, naquele momento, estar naquela relação, estar naquela situação, o que quer que seja. E entender que aquilo aconteceu porque algo naquelas pessoas, algo em mim, fez escolhas. O que isso tem a ver com o amor, Sandra? Porque você, nós só somos capazes de fazer escolhas a cada momento dessas experiências porque o divino está segurando uma realidade onde nós podemos ser qualquer coisa. Esse é o mais profundo gesto de amor do Criador Supremo por nós. Quando você entende que tudo que existe faz parte do Criador, mesmo você dizer assim, um ser mais demoníaco, a entidade mais terrível que você possa imaginar, ela é amarrada na luz. Aquele ser, ele veio da luz, ela veio do amor e só existe dentro da consciência divina. Então por que ele existe? Porque Deus deu a permissão para que exista tudo que a gente quiser que exista. E o aspecto primordial dessa criação é o nosso livre-arbítrio. Que tudo de ruim que pode acontecer tem que ter igual probabilidade que tudo de bom tem que acontecer. Tudo aquilo que você acha que pode dar errado na sua vida, no outro extremo, tem que poder dar certo. Então você fala, nossa, Sananda, quer dizer que então que eu escolhi ser pobre, feio e rejeitado? Sim. Nossa, Sananda, que horror, como é que você pode ter a coragem de falar isso? Meus amores, provavelmente talvez numa outra vida você foi rico, rica, lindo, maravilhoso e destruiu suas relações. Então você achou que agora só era seguro você ser assim. Mas isso não é verdade. Foram escolhas que não foram honradas. Por isso que a vida que vale por 1000 vidas, como eu já falei muitas vezes para vocês nos podcasts, nas conversas, é a vida onde a gente encontra a capacidade de perdoar e aceitar todas as vidas passadas. Mas aí a ferramenta do amor, ela adquire essa nova percepção multidimensional de que cada escolha que nós fizemos, cada vez que você esteve dentro de uma situação dolorosa no seu passado, tudo poderia ter sido diferente. E a gente tem uma dificuldade enorme de perdoar isso, de aceitar, dizer, nossa, quer dizer que eu podia ter escolhido que a pessoa fosse diferente, que eu fosse diferente, que tudo acontecesse diferente? Sim, isso que é a multidimensionalidade. Ai, mas eu sou um monstro porque escolhi isso. Não, essa é a grande questão que muitas vezes a gente tem dificuldade de aceitar. Que naquele momento, quando eu fiz aquela escolha, algo em mim estava mais vivo. Algo em mim foi mais importante do que fazer talvez a escolha que hoje, olhando para trás, eu preferiria que eu tivesse feito. Se a gente não honra a nossa escolha, a gente permanece para sempre no jogo da vítima, desempoderado ou desempoderada. Olha só que interessante. Quando você nega isso e coloca que você foi vítima de alguém, de alguma pessoa, de alguma entidade, mesmo que a entidade tenha influenciado, mesmo que a pessoa tenha influenciado, você escolheu. E quando você admite isso, meus amores, e honra o porquê você o escolheu, você retoma o seu poder. Então, junto com o amor, junto com ver quem tem só amor, você vai entender que o divino está segurando todas as possibilidades para você. E quando você aceita isso, quando você perdoa isso, quando você admite isso, quando você reconhece isso, você começa a resgatar o seu poder divino de escolha. Então, por detrás de todas essas entidades que podem estar atrapalhando ou interferindo, mesmo que você não tenha percebido essas energias na sua vida, existe um chamado muito bonito para a restauração do nosso poder e, por fim, o vitimismo. Chega de ser vítima e restaurar o entendimento de que nós sempre fomos livres para escolher.
mesmo nos piores momentos, nas piores encarnações. E que justamente o karma é aprender a gente a aceitar essas coisas. Quando você aceita isso, amores, um portal maravilhoso de possibilidades começa a abrir na sua vida, porque você vai restaurando o seu poder de escolha. Então, auto-perdão, auto-aceitação, perdão do outro, aceitação do outro, na verdade, tudo isso são portas para que você reconheça que você teve o tempo todo vivendo um milagre de ser um Deus, Deus é Criador, Criadora. Só que agora a gente está chegando no momento onde o Divino está dizendo assim, ó, chega de criar tanta dor e sofrimento uns para os outros, vamos começar a colocar uma elevação dessa frequência para ter mais unicidade nessas escolhas. Porque muitos de nós pedimos isso ao Divino, estamos cansados disso. Então agora existe esse apoio coletivo extraordinário para que a gente crie uma realidade onde nós somos lembrados disso que eu estou falando aqui para você. E eu falar isso para você é uma lembrança disso. E esse auto-perdão é a capacidade de você escolher diferente. E entender que quando você escolhe através do amor, quando você toma uma decisão, ouvindo todas as suas partes, sem dualidade, sem conflito interno, o resultado não tem conflito. Quando você dá espaço para que as pessoas também resolvam suas dualidades, sem forçar, sem impor, sem pedir, sem brigar, você dá espaço para si mesmo, para si mesma. E você vai perdendo o senso de urgência que nos fez muitas vezes violar a si mesmo, o outro. A gente começa a aprender que existe uma outra forma de ver a vida. Então eu espero que você consiga restaurar o seu poder pessoal e conseguir encaminhar essas entidades, esses seres no amor universal e entender que todos nós temos o direito de escolha. Que assim seja e assim é. Aqui em Arte estamos criando a nova terra. Vem brincar com a gente. Se junte a nós. Só falta você.